Olá, gente! E aí, como é que vai? Nossa quinta aula, unidade 3 do segundo livro, começando agora! E o que a gente tem hoje nessa lição? O que vai acontecer? Então, hoje a gente vai ter, assim, tipo, duas pessoas batendo papo na porta da sala de aula e observando a sala de aula, o que está acontecendo, tanto com o professor quanto com os alunos. E os dois batendo papo, um fazendo pergunta para o outro a respeito, né, do acontecido na sala de aula, da situação, o que está ocorrendo ali naquele momento. Então, fique aí ligado para você ver esse bate-papo e descobrir o que está acontecendo hoje na sala de aula. Então, vejo você em um segundo. Maravilha! Então vamos lá, vamos começar, vamos direto ao assunto. Então os dois tá ali, né? Só no bate-papo. Fala, a maritaca não para. E qual que é a primeira coisa que eles estão falando? Então um vira pro outro e fala assim: o que o professor tá fazendo? O que a professora tá fazendo? What is the teacher doing? What is the teacher doing? E aí o que a professora vai estar fazendo? Ela vai estar escrevendo no quadro negro, né? Vai estar escrevendo na lousa. Então, she's writing on the blackboard. She's writing on the blackboard. Aí eles continuam batendo papo e falam: o que ela está usando para escrever nesse quadro? What's she using? What's she using? E o que ela está usando? Um pedaço de giz. Então, she's using a piece of chalk. She's using a piece of chalk. E aí eles continuam o papo, né? Um perguntando pro outro: e o que ela está escrevendo? Tá conseguindo ver o que ela está escrevendo? Aí fala: what is she writing? What is she writing? E aí a pessoa fala: ela está escrevendo algumas palavras. Então ela está escrevendo umas palavras. Olha, plural. Então, se fosse uma palavra, eu falaria a word. A word. Mas como é mais de uma, são umas. Então, some words. Então, como é que eu falo? She's writing some words. She's writing some words. She's writing some words. E aí um vira pro outro e fala assim: ok, ela está escrevendo algumas palavras. Mas o que ela está escrevendo além dessas palavras? Mais o que? Lembra como que a gente fala mais o que? Em inglês a gente fala what else. É isso? What else is she writing? Então ela está escrevendo mais o que? What else is she writing? E aí ele vai olhar e falar assim: ela está escrevendo também algumas sentenças, algumas frases. Então, como é que fala? Algumas, umas, plural. Então, não vou falar a sentence, eu vou falar some sentences. Ok? Então, plural. So, she's writing some sentences too. É também. She's writing some sentences too. So, what else is she writing? She's writing some sentences too. Ok. Aí a professora, né, não aguenta mais o falatório lá na porta, tá atrapalhando a aula, ela vira e fala: vocês dois aí, por favor, vai sentar nos seus lugares, tá? Cada um sentado em um lugar, separar, não quero conversa. Tá brava. Mas aí continua. Aí assim, eles sentam, mas o cutuque não para, né? Continua o cutuque. Né? Fala, não para o falatório. Aí um vira pro outro, né, no bate-papo, e fala assim: onde que você está sentando? Where are you sitting? Where are you sitting? Aí a pessoa fala para ela: retardado, você não tá vendo que eu estou sentado na minha carteira? Então, como é que fala isso? I'm sitting at my desk. I'm sitting at my desk. At, por que eu falo at? Porque eu não estou falando a localização certinha de onde que a carteira está dentro da sala de aula. Eu não estou falando a carteira está no canto esquerdo. Então, como não tem a localização certíssima, a gente usa at. Então, at é no, na, mas pode ser em qualquer local ali dentro daquela área. Não é a área específica. Então, at my desk. Agora, onde que essa carteira está na sala de aula? Qual a posição? Não sei. Então, I'm sitting at my desk. Aí o outro continua, retardado, né? Seu caderno está aberto ou está fechado? Is your notebook open or closed? Is your notebook open or closed? Aí a pessoa vira: tá aberto. It's open. It's open. Aí a pessoa começa a escrever no caderno, né? O que a professora está escrevendo. Né? Porque a professora está escrevendo, então você copia para depois você
fazer revisão em casa, né? Se você não copia, você não aprende. Aí o cara, né, vira pra menina, né, que tá copiando, fala assim, o que que você tá fazendo? What are you doing? What are you doing? Aí ela vai falar, eu tô copiando as palavras e as frases. So I'm copying the words and sentences. I'm copying the words and sentences. I'm copying the words and sentences. E aí ele fala o quê? O que você está usando para escrever? Você está usando, né, tipo assim, caneta ou lápis? What are you using? What are you using? Ok? What are you using? Olha como que isso aqui, gente, vamos parar essa frase aqui pra vocês verem como é que é complicado, né, em inglês. Porque tem um ritmo para falar. Então, tipo assim, a gente não pode falar, quando você tá batendo papo com alguém, você não pode falar assim, what are you using? Porque você vai confundir a pessoa que tá te ouvindo. Se ela for nativa, mesmo você tendo falado separadinho, devagar, ela não ouviu o ritmo da língua, então o cérebro dela não consegue assimilar o que você está falando, porque faltou o ritmo, faltou o flow, tá? Então eu não posso falar, what are you using? Então tem que juntar tudo, what are you using? What are you using? Tudo junto, what are you using? You using, ok? What are you using? É isso aí mesmo, tá bom? Então ela vai estar usando o que? O lápis dela mesma. Então ela vai falar assim, I'm using my pencil. I'm using my pencil. I'm using my pencil. Tá bom? Então é isso aí. Encerramos a lição. Espero que tenha ficado claro. Né? Ouça mais vezes para, né, entrar, para assimilar essas pronúncias. Repete quando o N estiver lendo para vocês. Repete mais uma vez, volta o vídeo, ouve, porque essas coisinhas, essas nuances da língua que vai fazer diferença quando você for conversar com o nativo e principalmente quando você for ouvir um nativo. Porque se você está acostumado a ouvir separadinho na sua cabeça, what are you using? Quando o nativo vem e fala com você, what are you using? Aí seu cérebro dá um pane, você já não entende mais nada e a conversa acaba, que você trava. Então você tem que acostumar já com o jeito que o nativo fala, na velocidade deles, o jeito deles, tudo junto, não tem palavrinha por palavrinha separado, tá bom? Então espero que tenha ficado claro isso aí. Então ouça o Wayne, repete, ouça de novo, e eu vejo vocês na próxima aula. Gente, beijão. Bye, 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 bye. What's the teacher doing? She's writing on the blackboard. What's she using? She's using a piece of chalk. What's she writing? She's writing some words. What else is she writing? She's writing some sentences too. Where are you sitting? I'm sitting at my desk. Is your notebook open or closed? It's open. What are you doing? I'm copying the words and sentences. What are you using? I'm using my pencil.